Voltei, primeiro ano. Vamos lá para nossa segunda atividade? Então vamos lá. 65, 1, 6, 5. Lá no rabo do leão tá escrito assim: contar usando o corpo. Vocês já aprenderam que muitas vezes lá atrás, há muitos anos atrás, antigamente, as pessoas usavam o corpo para fazer as medidas. Lembram? A gente já trabalhou com a polegada, a gente já trabalhou com o palmo e com os passos. Lembra? Daqui da minha sala até o meu quarto eu dou 20 passos. Só que não eram medidas exatas, né? Porque cada pessoa tem um tamanho de pé, tem um tamanho de perna. Então, o meu passo, com certeza, é maior do que o passo de uma criança. No caso de vocês do primeiro ano, não eram medidas exatas. Mas, como a gente não tinha os objetos, os equipamentos para fazer essa medição, o homem acabava usando o seu próprio corpo para fazer essas medidas, certo? Polegada, palmo, mão. E hoje a gente vai dar tipo de medição, tá bom? Então vamos lá, vou começar a leitura aqui do livro. Página 165, 165, ok? Você viu que algumas pessoas usavam partes do corpo como instrumento de medida e para contar. E você, usa alguma parte do corpo para contar? A gente, quando está trabalhando na matemática, a gente muitas vezes usa os nossos dedinhos para contar, não é? Olha lá as imagens, ó. A menina tá lá fazendo uma continha, ela tá com um lápis na mão e com a outra ela está contando. Qual é o número que aparece na mão dela? É só contar os dedos que estão levantados na mãozinha dela. Eu tenho 1, 2, certo? E aqui o outro menino também está fazendo uma continha. Provavelmente ele está fazendo 5 mais 1, porque ele tem 5 dedos numa mão, mais 1 no outro. Quanto dá? 5 mais 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mais o dedo polegar dele, o dedão, o mata-piolho, 6. Certo? Aqui embaixo agora, lá na pata do leão, na bandeirinha da festa junina, igual aquela que a gente fez ontem, né? Vocês fizeram aí? Quero ver, hein? Tá escrito assim: você sabia? Alguns dos povos de um país chamado Papua Nova Guiné, Guiné é a segunda maior ilha do mundo. Vocês já ouviram falar nesse país? Papua Nova Guiné? É um país que é localizado numa ilha, e essa ilha é a segunda maior ilha do mundo e fica no oceano, bem longe daqui, a 8 milhões de pessoas e 700 grupos étnicos diferentes, ou seja, tem vários grupos de pessoas diferentes lá. Aqui a gente não tem os cariocas que moram no Rio, os grupos de São Paulo, que são os paulistas, cada estado do nosso país é um grupo, né? Lá na Papua Nova Guiné são mais de 700 grupos de pessoas diferentes, né? Com sotaques, com jeito de falar diferente, com jeito de vestir diferente. Uma ilha é um pedacinho de terra no meio do oceano, no meio do mar, tá? Fica na Oceania, a Papua Nova Guiné, ok? Então vou voltar pro quadro, tá? Eu parei para te dar essas informações. Agora eu volto lá para o quadro. Alguns dos povos de um país chamado Papua Nova Guiné usavam o corpo para contar. Eles começavam com a mão direita, pelo dedo mindinho ou o dedo mínimo. Depois iam para o pulso, cotovelo, ombro direito, orelha direita, olho direito, nariz, boca, olho esquerdo, até chegar ao dedo mindinho da mão esquerda, alcançando o número 22. Para cada quantidade, eles apontam o dente do corpo. Que esquisito, né? Então, vamos lá. Como é isso, hein? Eles começavam aqui com a mão direita, né? Pelo dedo mindinho. Então, é assim, ó. O dedo mindinho era o 1, o anelar era o 2, o dedo médio 3,
o indicador 4, o polegar 5, aí o pulso era o 6, o cotovelo 7, o ombro direito. Que estranho esse povo da Papua Nova Guiné, né? Muito estranho. Vamos ver essa contagem direito? Então vira a página. Vamos lá para 166, 166, 166. Nas atividades, opa, apareceu. A gente aqui, ó, vai descobrir como é que o Nova Guiné fazia essa contagem dos números até o 22. Para isso, a gente vai ter que fazer essa atividade em dupla, ou seja, a Bruna está aqui sozinha, não tem como eu juntar com ninguém, mas vocês aí na casa de vocês se juntem com o responsável, com o irmão, com a vovó, com o vovô, escolhe alguém aí para fazer essa atividade com você. Fechou? Então vamos lá. Em dupla, vocês vão observar aí a ilustração técnica e em seguida seguir as orientações do professor. Antes disso, vamos lá. A gente pode reparar que aqui, ó, na mão direita dele, lá no dedo mindinho ou no dedo mínimo, tem o número 1 e aí os números vão pelo corpo até chegar no dedo mindinho da mão esquerda, certo? Aqui do lado eu tenho cada parte do corpo correspondente a um número, ok? Então vamos lá, o número 1, auricular direito, que é o dedo mindinho. Número 2, anular direito. 3, médio direito. 4, indicador direito. 5, polegar direito. 6, pulso direito. 7, cotovelo direito. 8, ombro direito. 9, orelha direita. 10, olho direito. 11 era o nariz. 12, a boca. 13, olho esquerdo. 14, esquerda. 15, ombro esquerdo. 16, cotovelo esquerdo. 17, pulso esquerdo. 18, polegar esquerdo. 19, indicador esquerdo. 20, médio esquerdo. 21, anular esquerdo. E 22, auricular esquerdo. Se vocês repararem, começa com o auricular direito e termina com o auricular esquerdo. E vai fazendo o contorno todinho do dedinho mindinho direito, passando pelo braço, cabeça, ombro, até o dedinho mindinho do outro lado, do lado esquerdo, certo? Aqui eu tenho uma legenda. Tá vendo? Essa legenda aqui é um pouco grande, né? Geralmente as nossas legendas que a gente aprendeu aqui são frases curtas, pequenas, mas vamos ver o que está escrito nessa legenda aqui, que com certeza é uma informação importante para a nossa atividade, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é a ilustração técnica representando como os povos da Papua Nova Guiné usavam o corpo para realizar operações numéricas, baseada em George Ifra, no livro História Universal dos Algarismos, a inteligência contada pelos e pelo cálculo, feito no Rio de Janeiro pela editora Nova Fronteira em 1997. Então essa imagem aqui foi tirada desse livro que eu acabei de falar, tá? História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, certo? Aí, pessoal, vocês podem fazer aí, antes da gente fazer aqui a atividade que está sendo pedida, vocês podem brincar aí na casa de vocês em dupla. Fala pro papai assim, quero descobrir qual é a parte do corpo representada pelo número 13. Aí o papai vai lá e olha aqui o número 13, é o olho esquerdo. Agora fala para mim o número 3. É o dedo médio direito. E assim dá pra gente brincar. Ou fazer ao contrário. Qual é o número que representa o cotovelo esquerdo? Aí eu vou lá, papai, mamãe, tá? Dá pra fazer essa atividade aí em casa, dá pra se divertir, dá pra ser legal, certo? E aqui embaixo eu tô pedindo pra vocês
Agora vamos contar como esses povos da Papua Nova Guiné. Enquanto o colega da dupla fala um número até 22, o outro mostra a parte do corpo que corresponde a esse número. Em seguida, troque de lugar com o colega e repita a atividade. Ok? Vocês vão pegar alguém na casa de vocês e vão fazer como a tia Bruna acabou de ensinar. Tá bom? Fechou? Não precisa falar o nome técnico. Dedo aurículo, falar dedo mindinho. Dedo médio, pode falar pai de todos. O indicador pode ser o fura-bolo, tá? Não tem problema. Certo? Mais uma curiosidade que o primeiro ano tá aprendendo, hein? Você pode chegar amanhã, depois, quando a gente sair dessa pandemia, que a gente poder voltar a ter a vida normal, né? Puder sair, puder se divertir, vocês podem falar com os familiares de vocês, que vocês já não veem há um tempão. E aí, amiguinho? O que você tem aprendido aí nas suas aulas online, com o seu professor? Você tem assistido às aulas? O que você aprendeu? Aí você pode falar um monte de coisa. E eu tô aprendendo a ler com a tia Bruna, tô aprendendo músicas novas e também tô aprendendo a contar de formas diferentes. Você sabia que o povo da Papua Nova Guiné, que é uma ilha lá na Oceania, lá os povos contavam de uma maneira diferente da nossa? Que cada parte do nosso corpo era representado por um número e vice-versa? Poxa, vai ser legal. Vocês vão poder contar coisa dessa aí que vocês estão aprendendo com a tia Bruna, com o Caderno Ângulo, com o Braga, né? A gente está em casa, mas a gente está aprendendo, né? À distância, mas está funcionando, certo? Vamos então agora para a nossa última página, 167. Tia Bruna não vai dar atividade até o em casa, porque senão fica muita coisa, fica muito cansativo para vocês. Uma coisa é a gente estar dentro de sala de aula, todo mundo junto, trabalhando junto, né? A tia Bruna tem percebido que os conteúdos são muito longos. E aí vocês casa, as atividades de aula, ainda passar o dever de casa, fica muita coisa. Então a tia Bruna tá porcionando, tá passando aos pouquinhos para não ficar muito cansativo, tá bom? Então a tarefa de casa hoje vai ser a página 167, tá? Vamos contar. Agora vamos contar com as mãos e considere que uma mão equivale a 5. Por que a gente tem que considerar que uma mão equivale a 5? Porque eu tenho 5 dedinhos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, agora vamos contar com as mãos. Considere que uma mão equivale a 5 e registre a quantidade abaixo. Na letra A, ó, tá assim, duas mãos. Mole, né? Eu vou botar uma mão, vou botar a outra e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dedos que eu tenho em duas mãos. Como é que a gente vai representar dentro desse retângulo aqui, dentro desse quadro? Como que a gente pode representar essa quantidade? Daquelas formas que a tia Bruna já ensinou anteriormente. Eu posso fazer desenhos, eu posso registrar através de figuras e eu posso registrar também fazendo uma continha de mais. Por que continha de mais? Porque eu estou juntando, eu estou somando, eu estou acrescentando quantidades, né? Se eu estou pedindo para você contar, juntar, eu estou fazendo sempre uma continha, um cálculo usando o sinal de mais. Como é o sinal de mais? É a cruz. Lembra? O sinal de menos, o tracinho, o sinal de mais, a cruzinha. Então, eu vou fazer aqui na letra A das duas formas, ok? Se uma mão equivale 5, eu vou botar mais 5 para fazer duas. Vou fazer aqui com a minha famosa bolinha. 1, 2, 3, 4, 5. Uma mão. Vou fazer mais uma mão. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Fiz, ó. Tá vendo? E aí eu contar. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, as mãos, eu tenho 10 dedos, certo?
E como fica a continha, o registro matemático, na continha mesmo? 5 mais 5 é igual a 10. Fiz. 5 mais 5 igual a 10. Certo? E na letra B? E 3 mãos? Eu vou usar 3 vezes a quantidade de 5 dedos, certo? Então, vamos lá. Vou fazer mais 5 bolinhas. Uma vez. Mais 5 bolinhas 2 vezes. Mais 5 bolinhas 3 vezes. E o registro matemático? 5 mais 5 mais 5. Que é igual, não vou dar a resposta não, mas vai ficar assim, ó. 5 mais 5 mais 5, tá? E na letra C? 4 mãos. Vamos lá, vamos fazer mais 4. 5 vezes 4. Uma mão 5 vezes. Uma mão 5 vezes. Uma mão 5 vezes. Mais uma mão 5 vezes. E 5 mais 5 mais 5 igual. Olha lá. Uma mão, 2 mãos, 3 mãos, 4 mãos. Certo? 5 mais 5 mais 5 mais 5. A gente já aprendeu a contar de 5 em 5, lembra? Que a tia Bruna fala que ou vai terminar em 0 ou vai terminar em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e por aí vai, tá? Não é tão difícil assim a gente contar de 5 em 5 também. Na letra D eu tenho 5 mãos e na letra E eu tenho 6 mãos. E assim eu vou fazendo sequencialmente. Então vai ficar na letra C 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. 5 vezes o 5. E no número, na letra E, número 6. 6 mãos. Então é o 5 6 vezes. Mais 5, mais 5, mais 5. 1, 2, 3, 4. Mais 5, mais 5. E eu faço também as bolinhas. Aqui eu só fiz os números, ó. Quando vocês forem para o segundo ano, para o terceiro ano, vocês vão aprender uma outra operação matemática, que é a multiplicação e a divisão. A multiplicação vai facilitar a nossa vida na hora de somar números iguais, né? Olha só quantas vezes o 5 aparece. Tá vendo? Cada mão a mais que a gente bota é mais um número 5. Quando a gente faz na multiplicação, a gente muda a forma de ser e muda o sinal. Ao invés de a gente colocar o sinal de mais, que é uma cruzinha, a gente coloca o sinal de vezes, que é um X. Isso eu tô falando só para adiantar a vida de vocês. Aquela mesma história que eu fiz no outro dia, com a aulinha de português. E olha, quando chegar no segundo ano, em que a tia lá falar sobre multiplicação, eu vou chegar para ela e vou falar assim: ih, tia, eu já sei, porque a tia Bruna já tinha me ensinado isso antes, né? Eu não estou ensinando, eu só estou já alertando, antecipando o que vocês vão aprender lá na frente, tá? Vou dar um exemplo aqui então. Vou dar o exemplo aqui, ó, na letra E, onde a gente tem 6 mãos. Eu botei lá 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 6 vezes, não é? Quando vocês chegarem lá na frente, no segundo e no terceiro ano, essa conta grandona vai ficar assim, ó, 5 vezes, o sinal de vezes, o de mais é uma cruzinha, né? Como parece um T. O de vezes é um X. Quantos dedos são? 5. Quantas mãos? 6. Então, é 5 vezes, olha aqui, 5 vezes o número 6 igual. Essa continha aqui, 5 vezes 6, vai dar o mesmo resultado de 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Certo? Então, pessoal, eu fiz aqui
como tem que ser, mostrei para vocês como tem que ser. Não vou dar a resposta hoje, tá? Como essa atividade, que seria de aula, está sendo de casa, né? Na segunda-feira, a tia Bruna volta dando o gabarito dessa atividade aqui. Tá bom? Combinado? Fica sendo a nossa correção do dever de casa, tá bom? Nossa aula acaba aqui. Vou já adiantar o que a gente vai dar na segunda-feira. Segunda-feira a gente vai continuar trabalhando com números. Já tinha tempo que a gente não trabalhava com números, né? E a gente vai aprender números pares e números ímpares. Já vou dando já uma alertada para vocês saberem o que significa número par e número ímpar. O nome já diz, ó, par. Quando a gente vai fazer um par, a gente junta uma coisa com a outra. Fiz um par, igual o par de chinelo, né? O par de chinelo são 2 chinelos, o do pé esquerdo e o do pé direito. Vou fazer uma dança canina e a minha dança eu preciso de um par. Sou eu e mais uma pessoa, mais um colega, tá? Os números pares, basicamente isso. Quando eu consigo fazer pares, juntar de 2 em 2, o meu número é par. Quando eu faço pares e sobra 1, sobra 3, eu não consigo fazer par e aí o meu número é ímpar, tá bom? Só uma breve introdução aqui do que a gente vai fazer na segunda-feira, tá? Vou corrigir o dever de casa que eu passei hoje, que é contar os dedos de tantas mãos, certo? Representada por números e por figuras. Vou também ler o nosso texto de fruição. Tô pensando seriamente na semana que vem fazer os nossos textos de fruição fora do livro do professor. Eu tenho um livro muito bonitinho que se chama Bem Te Vi. E nesse livro traz pequenos poemas. Como a gente já trabalhou a letra B, né? E a gente vai trabalhar semana que vem a letra V. E o nome do livro é Bem Te Vi. Eu tô pensando em trazer esse livrinho e ler um dia cada da semana um trecho desse livro para vocês, tá bom? A Bruna tá aqui, ó, matutando, pensando, mas eu acho que vai rolar, tá bom? Então, pessoal, fiquem bem, fiquem em casa, bom final de semana, bom sábado, descansem, tá bom? Se cuidem, semana que vem eu tô de volta. Beijos, tchau, tchau.